Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que nos acompanha pelo meu Desafio EAD, a plataforma que está buscando a sua aprovação nos concursos vindouros, que está chegando, que vai chegar, já está pertinho, falta pouco já para acontecer. Hoje vamos trabalhar Direito Processual Penal Militar e vamos trabalhar dois temas em conjunto por meio de questões. Vamos falar de competência e jurisdição e medidas assecuratórias aplicadas às pessoas, certo? São temas não tão comuns em provas da banca FCC, mas eu vou trabalhar os principais pontos para você. Dentro de competência eu vou focar nas modalidades, nas espécies, nas pontualidades, e nas medidas assecuratórias pessoais eu vou focar nas prisões e no menarrem. Beleza? Tranquilo, sem estresse? Vamos dar início às nossas aulas de agora. Vamos lá. Primeira questão, IBFC. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Nos termos do CPPM e de suas alterações, a competência do Foro Militar será determinada. Artigo 85 do Código de Processo Penal Militar. Olha comigo. Cadê você, meu querido? Aqui. Você. Eita. Cadê? Aqui. Artigo 85. Determinação da competência. A competência do Foro Militar será determinada, de modo geral, pelo lugar da infração. Então, primeira coisa, Lucas, o que é competência? O que é jurisdição? Competência é você definir quem é o órgão julgador que vai julgar, que vai aplicar a jurisdição a determinado processo. É você dizer a quem cabe julgar determinado crime, a quem cabe julgar determinado processo. Então, a competência é você estabelecer, é você definir quem é o órgão competente para julgar determinada demanda. E a competência no direito processual penal militar, ela é exercida pelos juízes militares e pelos conselhos. A nível federal, nós temos o que chamamos de o que, Lucas? CJM, as circunscrições judiciárias militares, que são as áreas, são as varas, são os locais de julgamento. Cada circunscrição é composta de 1 a 4 auditorias. As auditorias são as varas responsáveis pelos julgamentos. Agora vamos falar especificamente sobre os critérios de fixação de competência. E olha aqui, ó. De modo geral, a competência ela é fixada pelo que, Lucas? Ponto 1. Pelo lugar da infração. Então, o juiz competente será aquele da CJM, ou seja, da Circunscrição Judiciária Militar, da auditoria do local onde ocorreu o fato criminoso. Aconteceu um crime militar aqui em Macapá. Vai ser a CJM do Amapá, a auditoria do Amapá, de Macapá, responsável por julgar. Então, primeiro lugar da infração. De modo geral, também é a residência ou domicílio do acusado. Eu não sei onde aconteceu o fato criminoso. É lugar incerto, é lugar duvidoso, é local que eu não sei, que eu não conheço. Eu não sei onde aconteceu o fato. Então, o critério vai ser o quê? Pelo domicílio ou residência do acusado. Lucas, eu não sei o local e eu não sei o domicílio. Então, vai ser por prevenção. A prevenção é um critério que ele vai surgir em razão do primeiro despacho. O crime aconteceu no limite entre o Amapá e o Pará. Eu não sei precisar especificamente se o crime se consumou no Amapá
ou no Pará. Então, o juízo competente vai ser aquele que primeiro tomar conhecimento do fato, que primeiro lançar um despacho, que primeiro lançar alguma medida dentro do processo. E 2, de modo especial, ela é definida pela sede do lugar de serviço. Olha para mim, presta atenção agora. A regra é o local da infração. Porém, caso eu não conheça o local da infração para determinar a competência, eu vou aplicar uma regra que está no artigo 96 do CPPM, bem como é uma regra também que está manifesta aqui no 85, inciso 2. A competência será definida de modo especial pelo local de serviço, pelo local onde a pessoa serve, pelo local onde a pessoa presta os seus serviços. Lá no artigo 96 vai me falar que em navio, aeronave, praça de guerra, qualquer local ou comando onde a pessoa esteja subordinada. Então, sempre que eu não souber o local da infração, for local incerto ou duvidoso, eu vou determinar a competência com base no local onde a pessoa exerce as suas funções, no local onde o militar está lotado. Beleza? Tranquilo? Bota comigo para a questão. Olha aqui, ó. De modo geral, pela residência ou domicílio da vítima. Errado. Domicílio do acusado. De modo especial, pela sede do lugar de serviço. Artigo 85, é o nosso gabarito. Inciso 2 do CPPM. De modo especial, pelo lugar da infração. Errada. De modo geral, pelo lugar da infração. De modo geral, não. De modo especial, pelo lugar do serviço. De modo especial para residência, não. É de modo geral. Beleza? De modo geral, pelo lugar da infração, pela residência ou domicílio do acusado ou pela prevenção. De modo especial, pela sede do lugar de serviço. Tamo junto? 2. O foro competente para o julgamento militar que, em atividade, cometer infração penal militar em local não sabido será o local. Eu acabei de te falar. Se eu não sei o local da infração, se eu não conheço, não consigo estabelecer o limite da jurisdição, eu vou aplicar a regra do local de serviço, do local onde o militar serve. Por que, Lucas? Porque no direito civil, eu falo que o militar tem uma coisa chamada domicílio necessário. O que é esse domicílio necessário? O militar, ele considera-se domiciliado no local onde ele presta o seu serviço, ao qual ele é subordinado ao seu comando. Então, o local do serviço é o segundo critério de fixação de competência. Local do domicílio? Errado. Da distribuição ao primeiro juízo? Não. Da unidade que estiver lotado. Letra C. Beleza? É o artigo 85, inciso 2, combinado com artigo 96, ambos do Código de Processo Penal Militar. Terceira questão. De acordo com as previsões normativas do CPPM e da CF de 88 sobre a competência da Justiça Militar Estadual, Justiça Militar Estadual. Onde é que eu acho a Justiça Militar Estadual? Ela está lá no artigo 125, parágrafos 4º e 5º da Constituição Federal de 88. E quais são as regrinhas que eu tenho que saber sobre a Justiça Militar Estadual? Preste atenção aqui, porque ou isso vai cair em competência, em processo penal, ou vai cair em direito penal, ou vai cair em direito constitucional, que é a matéria do outro professor. Primeira coisa,
A justiça, eu vou chamar de JME, tá? A Justiça Militar Estadual, ela não julga civis. Perfeito? A Justiça Militar Estadual, ela não tem competência para julgar civis. Ela julga apenas, então, somente os militares estaduais. Ponto 1. Segunda coisa, crime doloso contra a vida de civil. Peraí. Vou pegar aqui no final da folha que eu escrevo melhor para vocês. Olha aqui, ó. JME. Primeira coisa, não julga civis. Segunda coisa, crime doloso contra vida de civil é competência do tribunal do júri. Ou seja, se um militar em atividade pratica um homicídio contra um civil, a competência para julgar este militar será do tribunal do júri. Ou seja, eu saio da vara especializada, eu saio da auditoria militar e vou para a vara comum. Vou para a vara do tribunal do júri. Terceira coisa, crime de militar contra vítima civil é julgado pelo juízo. Como assim? O juiz monocrático, o juiz de direito. Se for um militar que pratica um crime contra um civil, ele é julgado pelo juízo, pelo juiz de direito, o juiz togado, concursado, aprovado, o juízo militar. Quarta coisa, crime militar contra o serviço, a administração, a disciplina, que não tenha a vítima civil, que a vítima seja a própria administração militar. O militar vai ser julgado pelo juiz acompanhado de um conselho de julgamento, de um órgão especial, um conselho. Esse conselho, ele pode ser conselho permanente, se o acusado for praça, ou pode ser o conselho especial, se o acusado for oficial. Então, se for militar contra civil, quem vai julgar é o juízo competente, o juízo togado, o juiz monocrático de direito. Se for militar contra a administração militar, a disciplina, a hierarquia militar, ou seja, atentando contra o militarismo em si, ou contra a administração militar, eu sou julgado, tem um juiz presidente que é acompanhado de um conselho. O conselho é formado por oficiais. Se o investigado for praça, é o conselho permanente. Se o acusado for oficial, é o conselho especial. Beleza? Vamos lá. Correta. Deixa eu me testar a quarta aqui. Policial militar acusado de ter realizado abordagem fisicamente violenta contra civil durante uma abordagem em local público responde pelo fato perante o Conselho de Justiça. Errado. É perante o juízo criminal. É perante o juiz de primeiro grau. É perante o juízo togado. Errado. É perante o juízo. Compete à Justiça Militar do Estado em que ocorreu a prática delituosa processar e julgar policial de corporação estadual diversa. Não. É da origem dele, do local onde ele presta serviço. C. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei, certo? E as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Perfeito. Artigo 125, parágrafo 4º da CF de 88. Quem vai julgar o militar?
os militares estaduais. Perfeito? Olha aqui, ó. Os militares estaduais, os militares estaduais e militares, bem como as ações disciplinares, contratos disciplinares. Perfeito, encaixado. E trouxe para mim também a ressalva do que, Lucas? A ressalva do tribunal do júri. Atento bem isso aqui, tá? A Justiça Militar Estadual, ela julga os militares do Estado ou dos estados nos crimes militares, bem como ela também vai julgar as ações judiciais contra atos disciplinares. Ah, Lucas, eu sou militar e sofri uma sanção, uma advertência, uma prisão, uma detenção, uma repreensão. Eu sofri uma sanção disciplinar e eu quero contestar judicialmente essa sanção. Quem vai julgar esse meu pedido é a Justiça Militar Estadual. Perfeito? Sem estresse. Letra D. São órgãos considerados como de segundo grau de jurisdição os Conselhos de Justiça, o Tribunal de Justiça e os... Não, meu filho, pelo amor de Deus, conselho não é segundo grau. Conselho é para julgar crimes militares que atentam contra a disciplina, hierarquia e outras coisas. Está fora. De acordo com a legislação processual penal militar, quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração penal, a modificação de competência jurisdicional decorre de... Primeira coisa, o que é modificação de competência? Eu te falei que a competência é fixada com base em critérios, lugar da infração, domicílio, prevenção, local de serviço. Mas tem certas situações ou hipóteses que elas geram união de processos, reunião de causas perante um único juízo. Elas modificam quem é o juízo competente para julgar tal caso. E a mais famosa delas, as duas mais famosas, são a conexão e a continência. Olha aqui, ó. Conexão e continência. Essas duas aqui são duas causas que elas modificam a competência. Ou seja, o juiz competente era o juiz A, mas em razão da conexão entre crimes ou da continência entre agentes, da união entre agentes, sai do juiz A e passa para o juiz B. E a conexão e continência, aqui vai ser macete agora de prova, tá? Você vai conseguir definir ela com base na quantidade de crimes ou de agentes. Como assim, Lucas? Sempre que eu tiver duas ou mais pessoas que cometam dois ou mais crimes, sempre que eu tiver união de crimes, concurso de crimes, ou seja, eu tiver vários crimes praticados, a regra será a conexão. Como assim, Lucas? Sempre que eu tiver dois ou mais crimes praticados, a regra é a conexão. Exemplo, crimes de uma pessoa contra outra, a famosa rixa, ou crime praticado por várias pessoas em conjunto, depredação, vandalismo, agressão. Ou a pessoa praticou um crime para ocultar outro. Ah, eu matei uma pessoa e tenho uma testemunha. Eu vou lá e mato essa testemunha. Ou seja, eu tenho mais de um crime. Eu tenho dois ou mais crimes. Eu tenho conexão. Perfeito? Se eu tiver dois ou mais crimes, eu terei conexão. Agora, se eu tiver duas ou mais pessoas praticando um único fato criminoso, se eu tiver concurso de pessoas, se eu tiver concurso de agentes, eu terei continência. A e B se uniram para matar C. Eu tenho continência. Eu tenho união de
processos. Perfeito? Ao invés de A responder na vara A e B na vara B, eu uno os processos em um único, porque eu tenho o quê? Continência. Os dois praticaram um crime em concurso de pessoas. Olha para mim, preste bastante atenção. Você, com todo o carinho do mundo, você vai lá no CPPM e vai ler conexão e continência. Porque a FCC, ela ama esse assunto. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Após a aula, não sei se hoje ainda, vou mandar um arquivo pessoal para eles disponibilizarem para vocês com os artigos específicos. Tá bom? Vamos lá. De acordo com a ação processual penal militar, quando duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração penal, ou seja, eu tenho dois ou mais agentes que praticaram a mesma infração, conexão ou continência? Continência. Se eu tenho concurso de agentes, eu tenho o quê? Continência. Se eu tivesse uma pessoa acusada por vários crimes, ou várias pessoas acusadas por vários crimes, eu teria conexão. Aqui eu tenho continência, beleza? Então, letra C, continência. Quinta questão. De acordo com o CPPM, a competência do foro militar será determinada de modo especial pela... Lembra? Geral é local da infração, residência do nome do acusado e prevenção. De modo especial, pela sede do lugar de serviço. Gabarito, letra C de casa. Artigo 85, inciso 2 do CPPM. Sexta questão. Suponha que Mário, policial militar, durante o serviço de policiamento ostensivo em determinada comunidade, pratique atos que caracterizem... Só um minutinho, pessoal, responder aqui. Só um minutinho. Cadê você? Só um minutinho. Beleza. Pratique atos que caracterizem, cadê você? O crime de estupro contra uma moradora local. Dias depois, para assegurar a impunidade do referido delito, Mário retorna à comunidade e assassina a irmã da vítima, que havia testemunhado o primeiro crime. Opa, presta atenção, olha para cá. Primeiro, ele praticou um estupro, um crime contra civil. Ora, crime militar contra civil, competência do juízo, competência do juiz. Só que a irmã da vítima do estupro testemunhou o fato, ela viu. E ele, com medo de ser preso, foi lá e matou a pessoa. Opa, eu tenho conexão. Ele praticou 2 crimes, sendo que o segundo crime teve por finalidade ocultar o primeiro. Eu tenho conexão. Um agente praticando 2 ou mais crimes. Qual é a regra? Seria a união de processos. Então, o Mário deveria ser julgado perante o juízo militar competente. Só que, como toda regra, comporta exceção. A união de processos, ela vai ocorrer quando houver conexão ou continência. Salvo, ou seja, excepcionalmente, essa união não vai ocorrer quando houver concorrência, quando houver conflito entre a jurisdição especial, entenda, a jurisdição militar e a jurisdição comum, que é exatamente o caso da questão. Porque, veja bem, o crime de estupro é um crime de militar contra
civil. Competência, artigo 124 e 125, parágrafo 4º da CF. Juízo militar. O crime de homicídio é um crime doloso contra a vida de civil. Competência, tribunal do júri. Então, eu tenho que ter o quê, Lucas? A separação de processos. Olha aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Artigo 102. Eu acho que é inciso a linha A. Eu tenho que ter a separação. Olha comigo. Responderá por ambos os crimes perante a justiça militar. Errado. Responderá por ambos os crimes perante o tribunal do júri. Errado. Responderá por ambos os crimes perante o tribunal do júri. Errado. Responderá por ambos os crimes perante a justiça militar. Errado. Responderá pelo crime de estupro perante a justiça militar. Certo. Entretanto, o homicídio será de competência do tribunal do júri. Perfeito. No concurso entre jurisdição militar, que é especializada, e jurisdição comum, é obrigatória a separação de processos. Perfeito? Só para situar você, a conexão está no artigo 99, tá? A continência está no artigo 100. Para você dar uma olhada depois com todo o carinho do mundo, tá bom? O julgamento de militar graduado denunciado pelo crime de peculato. Opa! Peculato, a vítima é civil? Peculato, a vítima é a administração militar. Peculato é apropriar-se de bem, dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel de que tenha posse ou detenção em razão do cargo ou função, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A gente viu isso na aula passada de direito penal militar. Peculato é um crime contra a administração militar. Ora, se a vítima é a administração, o militar é julgado pelo juízo comum, competente, ou pelo conselho? Ele é julgado pelo conselho. Julgamento militar graduado compete originariamente a conselho especial? Não, lembra? O conselho especial julga oficiais. Quem julga o praça é o conselho permanente. O graduado é o praça. Quem é o graduado, Lucas? Soldado, cabo, sargento, subtenente. Quem é o oficial, Lucas? De segundo tenente para cima. Segundo tenente, meu tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. Beleza? Tranquilo? Se você tem uma pergunta aqui de vocês, só um minutinho. Ai, meu Deus, espera aí, me perdi. Alguma pergunta? Não? Beleza, beleza, beleza. Hoje o professor está calmo. Hoje eu estou calmo, tranquilo, eu estou pacífico. Hoje eu estou paz e amor, galera. Hoje eu estou tranquilão, tá ligado? Hoje eu estou tentando manter a sanidade. Vamos lá. 8ª questão. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar crime doloso contra a vida praticado por militar do Exército Brasileiro contra civil, estando aquele em atividade inerente às funções institucionais das Forças Armadas. Amigo, olha para mim, presta atenção. A Justiça Militar da União, eu vou lá para baixo, tá? Aqui é a estadual da União. Olha aqui, ó. A JMU, a Justiça Militar. Tópico difícil, é complicado esse tópico mesmo. Estou falando dos tópicos mais espinhosos que tem, tá? A JMU, ela está no artigo 124 da Constituição Federal de 88. A Justiça Militar da União, ela é competente para julgar os crimes militares da União, lógico. Crimes militares. E é aqui que vem o pulo do gato. A Justiça Militar da União,
A CF não restringiu o sujeito ativo do crime. Ela não falou que somente vai julgar militares. Então, a Justiça Militar da União, a JMU, ela é competente para julgar civis e militares. Tanto faz se forem da ativa ou da inatividade. A da União, tá? A estadual não julga civil. Lembra disso? Falei lá em cima. A estadual não julga civil. Só que a mesma regra que eu te falei, o quê? Crime doloso contra a vida de civil, vou colocar crime doloso contra a vida de civil. A regra é que a competência é do tribunal do júri. Porém, com a alteração do Código Penal Militar, especificamente seu artigo 9º, que traz para mim o conceito de crime militar, eu tenho uma previsão normativa no artigo 9º, parágrafo 2º do Código Penal Militar, que fala bem assim para mim. É por isso que eu falo. Isso pode cair em penal, em processo ou em constitucional. Crime doloso contra a vida de civil praticado por militar das Forças Armadas, Exército, Marinha ou Aeronáutica, ou seja, militares federais, será de competência da Justiça Militar da União quando praticado. E eu tenho lá 3 incisos, A, B e C. Quando tiver em cumprimento de missão do presidente da República ou de vice-presidente, quando tiver em cumprimento de missão institucional, o comando vai ser subordinado, ou quando ele estiver em operações de garantia, de lei e ordem, operações de segurança. Então, o militar das Forças Armadas, Exército, Marinha ou Aeronáutica, que pratique crime doloso contra a vida de civil, entenda, o homicídio, por exemplo, que esteja atuando em missão institucional, seja garantia da lei e da ordem, seja missão institucional da Força Armada que é o subordinado, seja missão dada pelo presidente da República, ele será julgado perante a Justiça Militar da União e não perante o Tribunal do Júri. Perfeito? Com todo o carinho do mundo, você vai ler para mim o artigo 9º, os parágrafos 1º e 2º do Código Penal Militar. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Competência Militar da União, cadê? Processar e julgar. Boa noite, boa noite, boa noite. Crime doloso contra a vida praticado por militar do Exército Brasileiro contra civil, estando aquele em atividade e nas funções institucionais das Forças Armadas. Está certo. Artigo 9º, parágrafos 1º e 2º do Código Penal Militar. Falece, é falta no caso, competência à Justiça Militar da União para processar e julgar civis. Eu acabei de te falar. A Justiça Militar da União, a JMU, ela possui competência para julgar crimes militares, seja praticado por civil ou militar, da ativa ou da inatividade. Quem não julga civil é a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar da União, ela julga civis, militares da ativa ou da inatividade. Então está errado. Não é falta competência, ela tem competência. Está errado. Artigo 124,
da Constituição Federal de 88. Vamos lá. Um processo, isso aqui é cascuda também. Um processo foi instaurado perante a circunscrição judiciária CJM, olha aqui, ó, CJM, de Curitiba, contra várias pessoas, entre elas um coronel da Aeronáutica da Ativa. Diante da impossibilidade de compor o Conselho Especial para julgar esse coronel, devido à inexistência de oficiais em número suficiente, foi concedido pelo STM, Superior Tribunal Militar, o desaforamento do processo para CJM de outro estado. A gente está aqui diante de um processo chamado desaforamento. Lucas, o que é esse desaforamento? O que é essa situação? Ela está lá para mim no artigo 109 do Código de Processo Penal Militar. O que é esse desaforamento? É quando eu não possuo capacidade de julgar uma causa no juízo competente de origem. Exemplo, a vara competente, a CJM competente, aqui no caso, a auditoria competente para julgamento do caso seria a auditoria de Curitiba. Porém, um dos acusados era oficial da Ativa da Aeronáutica. E eu não disponho em Curitiba de oficiais suficientes para compor o Conselho Especial. Lembra? Oficial é julgado perante o Conselho Especial. Eu não tenho oficiais para compor o Conselho. E aí eu vou fazer o desaforamento. Eu vou tirar esse processo de Curitiba e vou mandar para outra CJM, que eu tenha oficiais suficientes para compor o Conselho. O desaforamento, ele é possível nesse caso, quando não tiver oficiais suficientes para compor o Conselho, quando for para garantir a segurança do acusado, quando for para garantir a aplicação da lei processual penal, para garantir o bom andamento do processo. O desaforamento, ele está no artigo 109 do Código Processual Militar. Então, ele é possível de outro estado. Todavia, no decorrer da instrução, o coronel foi excluído do processo por força de habeas corpus, ou seja, o coronel que gerou esse desaforamento, ele foi retirado da ação. Ou seja, a causa originária do desaforamento deixou de existir. A causa originária já não mais existe. E outro réu excepcionou a competência da CJ, sob o argumento de haver cessado o motivo do desaforamento. Nessa situação, continua competente o juízo que recebeu o processo desaforado, mesmo que a exclusão dos acusados possibilite a composição do Conselho de Justiça no Militar de origem. Moleque, só de ler essa questão, o cara fica desesperado, mano. Bateu o Biafra, voar, voar, subir, subir. Olha a confusão. Originária era Curitiba, competência. Não tinha oficiais para compor o conselho. Ele desaforou e foi para outro estado. Chegando no outro estado, o coronel que gerou desaforamento saiu do processo. Ou seja, em tese, aquela causa que impossibilitava o julgamento na sede de origem deixou de existir. Desculpa. E aí alguém contestou, não, então volta para Curitiba. A pergunta é, esse reaforamento é possível? Essa figura, então, ele vai sair de lá de onde ele está e vai voltar para cá? O que eu vou te responder é, o reaforamento não é aceito pela doutrina. Uma vez feito o desaforamento do processo, uma vez que eu tive essa mudança de circunscrição judiciária militar, uma vez que eu saí do estado A para o estado B, eu não vou mandar o processo de volta. Não vai ficar nesse vai e volta e nunca vai ser julgado. Beleza? Uma vez desaforado,
o juízo receptor, o juízo selecionado será o juízo competente. Espera aí. Nessa situação, continua competente o juízo que recebeu o processo desaforado. Tá certo. Está correto. Espera aí. As regras do JMU, Sistema Militar da União, também alcança os crimes cometidos em outra nação? Sim. Lembra que o direito penal militar, bem como o direito processual penal militar, eles adotam uma extraterritorialidade incondicionada. Então, crime militar praticado fora do Brasil, a lei penal militar brasileira é aplicável independentemente de qualquer condição. Perfeito? Tranquilo, Emerson? Vamos lá. Sai desse assunto competência e vamos falar de medidas assecuratórias pessoais. Medidas preventivas pessoais. Olha aqui, ó. Em caso de concessão da menagem a militar da reserva ou reformado, o cumprimento deverá ocorrer no interior do estabelecimento castrense, coincidente com a saída do juízo de apuração do crime, devendo o militar ficar subordinado às normas de caráter geral da caserna e sendo vedado o afastamento dos limites do estabelecimento militar. Primeira coisa, Lucas, o que é essa menagem, essa menagem? Menagem é uma espécie de benefício ao militar, para que ele espere o julgamento do seu processo em liberdade, em prisão domiciliar. É uma espécie de prisão domiciliar militar. Ao invés do militar esperar o cumprimento, esperar o julgamento preso, ele recebe a menagem. Menagem vem de homenagem. Menagem, ela vem de homenagem. Cadê você, minha querida menagem? Não. Cadê? Tá aqui no 255. Será que eu trouxe ela para vocês? Não trouxe ela para vocês? Será a menagem? Não boto fé que eu não trouxe. Eu não boto fé que eu não botei aqui no arquivo a menagem. Poxa vida. Poxa, pessoal, não botei a menagem aqui para vocês no arquivo. Vou mandar para vocês depois o arquivo, tá? Não botei aqui a menagem. Mas vamos lá. Essa menagem, ela tem alguns requisitos de natureza objetiva e de natureza subjetiva. Deixa eu lá para baixo. Olha aqui, ó. Menagem. É uma espécie de prisão domiciliar. É para o militar não ficar no cárcere. Só que ela só é possível para crimes com pena máxima de até 4 anos. Outra coisa, não cabe para reincidentes. Como assim, Lucas? Se eu já tenho uma condenação anterior, eu não posso ser beneficiado pela menagem. Outra coisa, ao aplicar a menagem, o juiz vai levar em conta as condições da pessoa, as características pessoais do agente. Deixa eu ver se eu acho ela. Cadê? Deixa eu ver se eu... As condições pessoais do agente. A menagem, ela começa no artigo 263 do CPPM. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Veja bem, em regra, ela é cumprida na residência ou domicílio do acusado. Primeiro ponto.
Segundo ponto, ela pode ser cumprida em quartel ou comando, ou navio ou aeronave, onde o acusado preste seus serviços. Então, ela pode ser cumprida no quartel. Terceiro ponto, o insubmisso, aquele civil que se alistou nas Forças Armadas, mas não incorporou, ele fugiu do ato de incorporação. O insubmisso, ele deverá cumprir a menarre no quartel. Então veja bem o que aconteceu na questão. Ele misturou o insubmisso com o militar. O militar, ele tem esse benefício para cumprir aonde? Na residência, ou no comando, ou no local onde ele é subordinado. Já o insubmisso, ele tem a obrigação de cumprir no quartel, em local sujeito à administração militar. Na próxima aula eu mostrei para vocês a menarre. Aqui, reformado. O cumprimento deverá ocorrer no exterior do procedimento castrense. Errado. Isso aqui é para o insubmisso. O militar da reserva, a lei não fala nada sobre ele. Então, pressupõe-se que aplica a lei do militar da ativa. Ele cumpre na residência dele. Ele aguarda o julgamento do processo. Se ele for condenado, beleza, acabou a menarre. Se ele for absolvido, nem preso ele foi. Agora, veja bem. O tempo de menarre, o tempo que ele estiver nessa espécie de prisão domiciliar, aguardando o julgamento processual, não conta para desconto em tempo de prisão. Beleza? Porque a menarre não é uma espécie de prisão, é uma espécie de benefício. Beleza? Então aqui está errado. 12. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça de ofício. Aqui é a prisão preventiva o tema. A requerimento do MP ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial militar. Beleza, aqui é quem pode pedir. Em qualquer fase deste ou do processo. Tranquilo. Concorrendo os requisitos de prova do fato delituoso. Beleza? Indícios suficientes de autoria. Lucas, o que é a prisão preventiva? É uma espécie de prisão que busca garantir a aplicação da lei, que busca evitar que aquele agente fuja, que busca garantir a ordem pública, que busca garantir os princípios do direito militar. Então, a prisão preventiva é uma prisão pré-processual, é uma prisão pré-pena, é uma prisão que vai ser feita antes do julgamento do processo. E a preventiva, ela pode acontecer tanto na fase das investigações, que é o inquérito policial militar, quanto na fase do processo. E o juiz pode decretar essa preventiva com base em requisição, requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial militar. E para que eu decrete a preventiva, para que o juiz entenda ser cabível, eu tenho que ter ao menos 2 elementos, quais sejam indícios de autoria e prova da materialidade do fato criminoso. Vamos lá. Além destes requisitos, a prisão preventiva, de acordo com o artigo 255 do CPPM, deverá fundar-se, dentre outros, em um dos seguintes casos, exceto... Bom, 255? Olha bem aqui, da prisão preventiva. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo CJ de ofício, a requerimento do MP ou mediante representação da autoridade encarregada do IPM, em qualquer fase deste ou do processo, com os requisitos seguintes: prova do fato e autoria. No STM, durante a instrução de processo original do Superior Tribunal, a decisão compete ao relator. Casos de decretação. Quando é que eu posso decretar a preventiva? A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior,
deverá fundar-se em um dos seguintes casos: garantia da ordem pública, comissão de instrução, periodicidade do iniciado, segurança da aplicação da lei penal, existe a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina. São situações alternativas. Perfeito? Então, a preventiva será cabível em qualquer uma dessas hipóteses. Beleza? Olha aqui, ó. Ordem pública, conveniência da instrução criminal, periodicidade do iniciado ou acusado, segurança da aplicação da lei penal militar e exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares. Perfeito? Ficou sem estresse? Vamos lá. Exceto, então tem que saber que não é. Garantia da ordem é, aplicação da lei penal é, exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do iniciado ou acusado, é motivação, quando necessária e imprescindível para apaziguar o clamor público. Letra D. Olha para mim, presta atenção. Clamor público, desespero social não fundamenta a prisão preventiva. Gravidade em abstrato do delito não é causa suficiente para decretar prisão. Ah, Lucas, aconteceu um crime assim bárbaro. A sociedade está revoltada e quer a prisão preventiva do investigado, do acusado. Isso é fundamento? Não é fundamento. Opinião pública não pode fundamentar prisão. Opinião pública não é motivo idôneo para que juiz coloque no procedimento ou no processo prisão preventiva. A prisão preventiva é uma restrição de liberdade. Veja bem, a restrição de liberdade é a exceção do direito penal. A prisão é a última ratio, é o último recurso. Então a preventiva, ela só vai ser aplicada em casos que eu tenho essa certeza do fato criminoso, eu tenho indícios de autoria e eu vou fundamentar em um dos incisos do artigo 255. Fora isso, eu não tenho esse cabimento de prisão preventiva. Beleza? Tranquilo, sem estresse, todo mundo junto, perfeito. Beleza. Vamos lá. Espera aí, que mandaram uma pergunta aqui. É como se fosse uma sanção penal para cometer infração de menor pessoal ofensivo. É como se basicamente isso, esse menarre. É como se fosse um benefício, uma espécie de transação. Só que o menarre, ele perde o seu efeito quando vem a condenação. Beleza? É uma garantia de você dar a pessoa não ser presa antes do julgamento. É uma forma de evitar a prisão preventiva, o menarre. Então aqui a letra D. Um militar foi preso em flagrante delito pelo cometimento em tese de ilícito penal militar. Dada a lavratura do APF, é correto afirmar que o tema agora é prisão em flagrante. Antes de eu falar para mim das espécies ou modalidades de prisão, essa questão pede o procedimento da prisão em flagrante. E Lucas, qual é o procedimento? Vou te mostrar agora mesmo. Olha aqui, ó. Da prisão em flagrante. Artigo 243 seguinte do CPPM. Vou parar aqui, vou pular aqui do como é do flagrante e vou para o auto. Olha aqui, ó. Lavatura do auto. Apresentado o preso ao comandante ou oficial de dia de serviço ou de quarto ou autoridade correspondente ou autoridade judiciária, será por qualquer deles ouvido o condutor e as testemunhas que o acompanharem, bem como inquirido ou indiciado sobre a imputação que lhe é feita, especialmente sobre o lugar e hora em que o fato aconteceu, lavando-se de tudo auto que será por todos assinado. Fiz a prisão em flagrante, apresento ao superior, ao oficial de dia, ou ao superior. Eu apresento as testemunhas, o condutor e o investigado, a pessoa que foi presa ou conduzido. Dessa apreensão eu vou lavrar o quê? Eu vou lavrar o APF, o auto de prisão em flagrante.
Se o investigado, se o preso não quiser ou não souber assinar, eu chamo duas testemunhas que assinam no lugar dele. Olha aqui, ó. Olha as testemunhas. A falta de testemunhas não impedirá o auto de prisão em flagrante, que será assinado por duas pessoas, pelo menos, que eram testemunhas da repressão do preso. Ah, Lucas, eu não tenho testemunha da prisão. Não tenho testemunha do fato criminoso. Ninguém viu ele cometer. Eu chamo duas pessoas e falo, olha, vocês vão assinar o APF, como testemunhas do APF. Não do fato, mas do APF. Recusa ou impossibilidade de assinatura do auto. Quando a pessoa conduzida se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto será assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura na presença do indiciado, do condutor e das testemunhas do fato delituoso. Aqui ele não quer assinar. Ele não sabe assinar. O conduzido não quer dar o seu recebimento do APF. Eu chamo duas testemunhas e falo, olha, vocês dois vão assinar para atestar a negativa dele. Para atestar que ele se negou a assinar, não sabe ou a receber o APF. Isso aqui não, isso aqui não. Recolhimento à prisão. Se das respostas resultarem fundadas suspeitas contra a pessoa conduzida, a autoridade mandará recolhê-la à prisão, procedendo-se imediatamente, se for o caso, a exame de corpo de delito, a busca e apreensão dos instrumentos de crime e a qualquer outra diligência necessária ao seu esclarecimento. Amigo, eu recebi o preso, fiz a oitiva dele e com base nessa oitiva, eu acredito que esteja em flagrante. Eu vou recolher ele à prisão. Se não for o caso, eu recebo o preso, faço a oitiva dele e eu entendo que não houve crime, ou se houve fato típico, ele estava acobertado por excludente de ilicitude ou culpabilidade, a falei estima defesa da necessidade, causas que excluem o crime ou a culpabilidade do agente, eu vou relaxar a prisão. Olha aqui, ó. Aqui a nota de culpa, porque eu falo para vocês, relaxamento. Se ao contrário da hipótese do artigo 246, a autoridade militar ou judiciária verificar a manifesta inexistência de infração penal militar ou a não participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão. Preste atenção nesse termo. A prisão em flagrante ela é relaxada. Eu tenho um relaxamento do flagrante. A prisão preventiva ela é revogada. A prisão em flagrante ela é relaxada. A preventiva ela é revogada. Beleza? Já ia fazer besteira aqui. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto aqui. É correto informar aqui. Apresentado o preso ao oficial. Então é basicamente a mesma regra do CP comum. É basicamente a mesma regra do CPP comum. É basicamente as mesmas regras. É praticamente igualzinho. Só muda que lá no CPP comum a preventiva foi atualizada. Aqui no CPPM não foi atualizada. Lá criaram novos requisitos. Lá criaram uma coisa chamada contemporaneidade da preventiva e uma audiência para verificar a necessidade de manutenção da preventiva. Foi criada lá. Aqui no CPPM não foi criada. Mas quando eu tenho essa lacuna, eu posso aplicar o CPP. Mas isso não é o caso aqui agora, beleza? Mas as regras são iguais. Tu vai ver daqui a pouco que até as modalidades são as mesmas. Que é o flagrante próprio, impróprio, presumido ou ficto. Beleza? Vamos lá. Apresentado o preso oficial de dia, de serviço ou de quarto, serão por ele ouvidos o acusado, o condutor e as testemunhas que o acompanharem. Nesta ordem, o CPPM não fala em ordem. Ele fala que eu vou ouvir testemunhas, condutor e o acusado, o investigado. Beleza? E o CPP e a doutrina me ensinam que o acusado é sempre o último a falar. Então não fala em ordem.
Quando a prisão em flagrante for efetuada em lugar não sujeito à administração militar, o auto poderá ser levado pela autoridade civil ou pela autoridade militar do lugar mais próximo daquele em que ocorrerá prisão. Gabarito letra B. Perfeito. Lucas, efetuei a prisão de um militar em flagrante em um local que eu não tenho uma autoridade policial militar para efetuar esse flagrante. Qual é o procedimento? Eu encaminho esse militar perante uma autoridade civil, o delegado de polícia. E esse delegado de polícia vai lavrar o APF desse militar. Ah, Lucas, não tem autoridade civil em proximidade. Eu vou encaminhar esse militar para a autoridade policial militar mais próxima. Isso acontece muito aqui no estado, porque a APF de militar aqui no Amapá é lavrada na corregedoria. O que acontece? Um militar pratica um fato no interior do estado, um crime militar, e lá ele é preso. O que eles fazem? Eles trazem o militar lá do interior, aqui para Macapá, para a Correge. E lá na Correge é lavrado o auto de prisão em flagrante. Então aqui, gabarito letra B. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Olha aqui, ó. 250. Quando a prisão em flagrante for efetuada em lugar não sujeito à administração militar, o auto poderá ser lavrado por autoridade civil ou pela autoridade militar mais próxima daquele em que ocorrerá prisão. Então aqui, artigo 250 do CPPM. C. A falta de testemunha não impedirá o auto de prisão, tá certo? Que será assinado por 3, não, é por 2 pessoas. Dentro de 24 horas após a prisão, se a autoridade militar ou judiciária verificar manifesta necessidade de definição penal militar ou a não participação da pessoa conduzida, revogará, não, relaxará. Ele vai relaxar a prisão. O flagrante ele é relaxado, a preventiva ela é revogada. 14ª. Assinar a opção que não corresponde a um dos fundamentos da prisão preventiva. Falamos já ainda há pouco deles. Que não é. Ordem econômica? Já começou errado, né? É garantia da ordem pública. É esse aqui, de cara, 255. Instrução é, tributário iniciado é, segunda opção penal é, exigência da manutenção das normas do princípio da hierarquia da disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos, tal. É também. Beleza? Questão simples. Quanto à prisão preventiva, marque a alternativa incorreta. Senhores, em prova, muita atenção para essa incorreta, para essa falsa, para essa exceção, porque às vezes tu tá tão no calor do momento que tu acaba indo, pô, vou marcar, aí tu vê a correta, e tu vai de primeira e marca e vai para a próxima questão. Não, leia com atenção a prova, tá? Incorreta e errada, logicamente. São requisitos da prisão preventiva a prova do fato e indícios suficientes de autoria. Eu tenho que ter prova que aconteceu o crime e indícios de quem praticou a conduta. B. A se evitar a vingança, por exemplo, por parte de membros de associação criminosa, de quadrilha ou bando, é perfeitamente possível decretar a prisão preventiva visando a proteção do policial militar que praticou o fato amparado. Que loucura, que viagem, que maconha foi essa? Quer dizer que o policial militar praticou uma conduta em legítima defesa, ele matou um faccionado em legítima defesa, ele matou um faccionado lá, e para proteger o policial militar, eu vou decretar a prisão dele, do policial militar? Então, além do cara estar sendo ameaçado, ele vai ser preso? Que doida viagem é essa, porra? A incorreta é essa aqui de cara, tem nem o que falar. C. Desaparecendo os motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada, deverá o juiz revogar a medida, certo? Bem como, se for o caso, de novo, decretá-la se sobreviverem razões para que as justifiquem. Foi decretada a preventiva. O militar está preso preventivamente. Desapareceu o motivo da preventiva. Seja a periculosidade do militar,
seja ordem pública, seja aplicação da lei, seja quebra de hierarquia, seja lá qual foi o fundamento. Desapareceu o fundamento. O juiz vai rever a sua decisão e vai o quê? Decretar a revogação da preventiva. Porém, se após essa revogação sobrevierem novos motivos que fundamentem a decretação de norma preventiva, o juiz vai poder decretar a preventiva novamente. É exatamente isso. O juiz de direito do juízo militar, de ofício, decretará prisão preventiva. Sim, ele pode, é possível, é uma possibilidade. Então, a letra B, A, incorreta. Marque a alternativa que apresenta uma hipótese de medida preventiva e assecuratória não prevista no CPPM. Menarre está no CPPM, preventiva está no CPPM, flagrante está no CPPM. Temporária não está no CPPM. Prisão temporária é uma lei processual penal especial. Nem no processo penal comum, não está no código. É uma lei processual penal especial. Beleza? Prisão temporária não está no Código Penal Militar. Ele é uma lei especial, fora do código. 17ª. De acordo com as disposições do CPPM acerca da menarre, é correto afirmar que a menarre será concedida ao reincidente. Fora. Fora, 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 fora. Reincidente não tem direito a menarre. Mas ela não tem direito, não. O insubmisso tem sim, ele cumpre até no quartel a menarre insubmisso. Menarre a militar não pode ser concedida em navio nem equipamento. Pode sim, lembra que eu te falei? Ele pode cumprir a menarre em domicílio ou residência ou no local onde ele presta serviço. Quartel, navio, onde ele está lotado. Menarre cessa com a sentença condenatória, ainda que não tenha passado em julgado. A menarre, ela desaparece no momento da condenação. Acaba o benefício. Ora, é um benefício para evitar a prisão. Agora, o militar foi condenado, acabou a menarre. Letra D. Concessão da menarre pelo juiz independe de ser ouvido previamente o MP. Errado. A menarre só vai ser decretada depois de ouvir o MP, que tem 3 dias para se manifestar. Olha aqui, ó. O MP tem 3 dias para se manifestar sobre a menarre. Letra E. Menarre concedida em residência ou cidade será levada em conta no cumprimento da pena. Eu te falei, a menarre, ela não é descontada da pena. Ela é um benefício. Ela é uma garantia. Ela não é uma espécie de prisão. Ela não é descontada da pena. 18ª. A prisão em flagrante delito por crime militar está tipificada no artigo 243 seguinte do CPM. Sob tal instituto, é importante salientar que, letra A, em regra, qualquer um do povo pode prender um militar que esteja na prática de crime militar. Certo. Exceto que conduz ao crime de deserção. Errado. Cadê você? Senhores, só uma coisinha. Eu posso passar um pouquinho do tempo hoje, tá? Para me finalizar aqui essa parte. Posso? Manda um joinha para mim aí, manda um ok, manda o sim se você estiver assistindo ainda. Posso passar um pouquinho aí, pessoal, do tempo? Posso? Não tem problema? Até passei, né? Beleza? Posso passar um pouquinho? Vou confiar em vocês. Só esperar vocês darem a resposta aqui. Beleza. Olha aqui, ó. Pessoas que efetuam prisão em flagrante. Qualquer pessoa poderá, e os militares deverão prender quem for insubmisso ou desertor. Ponto 1. Então, qualquer do povo pode prender quem esteja em flagrante delito. E os militares têm a obrigação de prender quem se encontre em flagrante delito, ou seja, encontrado em flagrante delito. Então, qualquer um de nós pode prender uma pessoa em flagrante. E o militar tem a obrigação de prender quem esteja em flagrante, seja desertor ou insubmisso. Ponto 1. Ponto 2.
as espécies ou modalidades de flagrante. A lei me ensina que eu tenho 3 modalidades de flagrante. Sejam elas: considera-se em flagrante delito aquele que está cometendo crime ou acaba de cometê-lo. Esse é o chamado flagrante próprio. Como assim, Lucas? Flagrante vem do latim flagrare, flagra, fogo, chama, aquilo que está acontecendo. Então, ou o crime está acontecendo, a pessoa está atirando, ou acabou de acontecer o crime. O fato acabou de ocorrer. Acabou de acontecer o roubo, ou o roubo está acontecendo. Acabou de acontecer o homicídio, ou o homicídio está acontecendo. O cano da arma ainda está quente, a faca ainda está pingando sangue. Então, sempre que o crime estiver acontecendo, ou acabou de acontecer, eu tenho flagrante próprio. A linha C é quando a gente é perseguido logo após o fato delituoso, em situação que o fato acreditar ser ele o seu autor. O fato aconteceu. E a autoridade policial, os militares ou qualquer do povo está em perseguição ao criminoso. Enquanto durar esta perseguição, veja bem, a doutrina me ensina que não tem limite temporal. O flagrante dura 24 horas. Não. Isso é balela. Flagrante não tem prazo de tempo. Enquanto perdurar esta perseguição, enquanto eu tiver notícias do paradeiro do criminoso, ele estará em flagrante. Essa modalidade aqui é chamada de flagrante impróprio. Flagrante impróprio. Porque, veja bem, o fato já aconteceu. Eu estou em perseguição. Eu estou em acompanhamento. Eu estou perseguindo notícias do criminoso. Presta atenção numa ressalva doutrinária e jurisprudencial. Quando eu falo em perseguição, eu não preciso ter visão do perseguido. Basta que eu tenha notícias do seu paradeiro. Eu perdi ele de vista, mas as pessoas estão me apontando para onde ele foi, ainda é perseguição. Então o acompanhamento visual é dispensável, tá bom? E a terceira modalidade de flagrante é o flagrante ficto ou presumido. É quando é encontrado logo depois com instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua participação no fato delituoso. Ora, o fato já aconteceu e eu não tenho perseguição. Eu não tive notícia. Eu só tive informações que o suspeito está com uma camisa vermelha, uma calça azul, ele usou um 38 e furtou um Apple, um iPhone 16. E eu saio em diligências na rua. Quando eu visualizo um suspeito com as mesmas características, a camisa, a calça, a arma e o celular, eu abordo ele, verifico ele, faço a prisão em flagrante. Ele foi encontrado, olha aqui o espaço temporal, logo depois do fato. Se for logo após, é impróprio. Se for logo depois, é o que eu chamo de flagrante presumido ou ficto. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Se eu encontrar então esse cara logo depois com esses instrumentos do crime, é flagrante. Infração permanente. Nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Deserção, insubmissão. O desertor passou mais de 8 dias, está sumido. Encontrei o desertor na rua caminhando. É flagrante, porque é uma infração de caráter permanente. Então o desertor, ele sempre está em flagrante. O insubmisso, ele sempre está em flagrante. Vamos lá. Tá.
Em ré, qualquer do povo pode... Ah, já viu isso aqui. Letra B. Qualquer um do povo pode prender um militar que esteja na prática de crime militar. E o superior hierárquico deve prender seu subordinado. Beleza. Nessa condição. No caso do autor do crime ser o superior hierárquico, o subordinado deve comunicar imediatamente à autoridade superior, ambos para que as providências legais sejam adotadas imediatamente. Olha para mim, presta atenção. Superior pode prender subordinado, não pode? Pode. Agora, subordinado pode prender superior? Um soldado pode prender o comandante-geral da polícia? Um soldado pode prender um capitão, um coronel, de coronel? Veja bem as minhas palavras. Sim. Se estiver em flagrante, eu posso efetuar a prisão, inclusive de superior meu. A prisão em flagrante ela é legítima, ela é lícita, ela é válida. Agora, o que não pode acontecer é eu fazer a condução desse meu superior, eu lavrar o APF dele. Agora, efetuar a prisão é válido. Se até o civil pode prender um militar, por que um militar não pode prender um militar? Mesmo sendo entre superior e subordinado. Então é válida essa prisão. A questão erra em falar que o subordinado tem que esperar um outro superior para tomar medidas. Não, não. Se está em flagrante, eu posso prender, mesmo sendo meu superior. Agora, a condução, o APF, a apresentação desse superior é outros 500. Agora, a prisão eu posso efetuar. Então a B está errada. O estado de flagrância é prorrogado no caso de crimes propriamente militares. Errado. A flagrância ela é prorrogada em crimes permanentes. Deserção e insubmissão. Crime militar próprio é que o militar pratica. Não tem nada a ver. O preso em flagrante delito por crime militar deverá ser apresentado perante o comandante oficial de dia de serviço para a autuação respeitar os processos que são feitos. Letra D. Perfeito. Menarre, 19ª. Antes do estudo da Menarre, é importante saber que é um instituto aplicado ao policial militar que tenha mais nada a ver, não fala em tempo de serviço na Menarre, é aplicável para policiais militares que possuem bons antecedentes para crimes cuja pena aplicável não seja errado, lembra? É crimes cuja pena máxima é de até 4 anos. Então, cabe sim para crimes de prejuízo de liberdade. Está errado. É um instituto que permite ao juiz a concessão de cumprimento da pena privativa de liberdade que não exceda 4 anos para acusados que tenham bons antecedentes no lugar de sua residência. Letra C. É o outro tipo de limitar dativa que permite a permuta do tempo de cumprimento de pena. Porra! Quer dizer que ele comete um crime e pode trocar o tempo de serviço? Não, isso não é Menarre, pô, isso é doidice. Letra C. Para fechar a 20ª, para a concessão da Menarre, é necessário que o recusado tenha bons antecedentes que seja levado em consideração a natureza do crime e que a pena em abstrato, em seu grau máximo, não ultrapasse quanto? Letra D. 4 anos. Senhores, por hoje acabamos. São 2 assuntos extremamente espinhosos e complexos. Eu vou mandar para vocês no grupo, me mandarem a apostila com os artigos pertinentes aos 2 assuntos. Eu vou mandar mais questões para vocês fazerem em casa, beleza? Então eu preciso que vocês revejam essa parte da matéria, que vocês façam as questões, que vocês usem o material que eu vou mandar para vocês. Para quem vai para o Sírio, tenha um ótimo Sírio, que Jesus te abençoe, que Nossa Senhora te abençoe, guarde seus caminhos. Tenha um bom Sírio, um Sírio abençoado. Vai no sol, de joelho, na corda, pedindo a tua aprovação, para que todos os teus pecados sejam absorvidos, pessoa, para que você se livre, para que você consiga, para que você vença na sua vida. Em nome de Jesus, eu creio. Para quem não vai ao Sírio, tenha um bom final de semana. E eu desejo a você um feliz Dia das Crianças. Porque se você, pai ou mãe, você tem uma criança que depende de você, que é a felicidade da sua vida e que você é feliz com ela. E agora deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim e presta atenção. Vou te contar um segredo.
Eu sou extremamente viciado em videogame, cara. Eu adoro jogar videogame, mano. Eu adoro. Eu adoro jogar videogame. Eu adoro jogar videogame. Só que quando eu era criança, eu não podia ter os melhores videogames. Eu não podia ter um PlayStation, um GameCube, um Xbox. Eu não podia ter. Minha mãe sempre me deu tudo. Meu pai sempre me deu tudo, assim, dentro da capacidade deles. Mas tem coisas que eram cara demais. E uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu me tornei concursado foi um videogame top pra mim. E até eu tenho um videogame bom que eu jogo de vez em quando, que eu gosto de jogar pra caramba. Bora fazer um acordo? Qual é teu sonho de criança? Qual é aquela coisa que você tem vontade de ter, o que você não teve, que você deixou de ter, que você vai poder ter quando você for aprovado? Então faz uma promessa para a criança que mora dentro de você. Aquela criança que queria comprar alguma coisa e não podia. Ou aquela criança que sonhava com uma viagem e não conseguiu viajar. Bora fazer um acordo entre eu e você? Você não vai parar de estudar até que você realize o sonho dessa criança que mora aí dentro. Então eu desejo para você, para essa criança que está aí dentro do seu coração, cara, que deixou de realizar sonhos por falta de condições ou por qualquer outra coisa que seja, que você hoje torne-se o adulto que vai realizar o sonho dessa criança interior. E isso depende exclusivamente de você. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa realizar os sonhos dessa criança em você. Seja por meio das suas compras, seja por meio dos seus filhos. Eu tenho um sonho, quando eu era criança, de ir na Disney. Mas eu vou levar a minha filha na Disney ainda. E é na original, lá em Orlando. Beleza? E eu quero que você também realize o sonho da sua criança interna. Ou daqui hoje vir com você. Fica com Deus. Boa noite. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.